E aí, meus amigos, vamos dar uma olhada nas principais informações do IRB e suas ações e RBR3. Nesta semana, saiu uma informação sobre a antiga gestão do IRB. Segundo um dos executivos envolvidos nas supostas irregularidades envolvendo a companhia, quando ele se referiu na CVM ao investimento do Buffett na empresa, segundo ele, não passou de um grande mal-entendido. Por quê? Porque na época eles falaram que o Buffett ia investir na empresa. Aí o que aconteceu com o mercado? Ei, pancada para cima. Porque foi um momento que saiu justamente a esquadra falando, né? Ah, você quer, vamos falar aqui o que está acontecendo com a companhia. IRB está fraudando os seus resultados. Aí depois disso ele fala, não, nossa empresa é muito sólida, tanto que o Buffett investe na companhia e agora vai aumentar a posição. O que obrigou a uma coisa que não é muito comum. A empresa do Buffett, que é a Berkshire Hathaway, ela teve que emitir um aviso ao mercado negando qualquer coisa relacionado ao investimento de Buffett na companhia. Podemos resumir com essa matéria aqui do Brasil Journal, lá da época, ó, março de 2020. Não tenho, nunca tive e nem penso em ter. Então, qual a questão? Ele não está falando que a empresa é boa ou ruim, mas que ele nunca investiu na companhia. E agora, num depoimento recente, o Fernando Passos, ele falou, opa, rapaz, isso aqui foi só um mal entendido. E os principais envolvidos com as supostas irregularidades e também com essa questão aí do Buffett são ele, o Fernando Passos, que na época era o diretor da parte de finanças, e o José Carlos Cardoso, que era o antigo presidente, certo? Então vamos ver aqui, ó. O Brasil Journal teve acesso ao que eles falaram nos depoimentos à CVM. O Passos disse à CVM que o grande mal-entendido começou depois que Cardoso comentou com ele uma conversa que tivera com esse Ajit Jain, o vice-presidente de operações de resseguro da companhia do Buffett. Eu imagino que esse Ajit Jain teve uma conversa com o Cardoso no sentido que ele estava aumentando, investindo mais na companhia, mas investindo mais porque ele estava aumentando as nossas linhas de retrocessão. Essa é a linha que eu tenho hoje. E o Cardoso entendeu esse investimento como investimento em ações. Ou seja, ele não é esperto, não. Olha, não foi eu que disse isso, não, foi o outro. Hoje eu entendo a visão clara de que houve um grande mal-entendido nessa conversa com a Agite com o Cardoso, e acabou gerando um mal-entendido enorme e aquela coisa que você disse, um mercado muito interessado acaba dando esse tipo de coisa. Pense, depois de supostamente ter entendido errado sobre o investimento, o Passos pegou a lista de acionistas do IRB e simulou qual seria a participação da Berkshire quando aparecesse uma compra de 28 milhões. Foi assim, ó, sem querer querendo, né? Ele foi lá e simulou uma lista com 28 milhões de ações. No processo, não fica claro de onde Passos tirou essa quantidade de papéis, mas aparentemente ele apenas colocou a Berkshire uma terceira maior acionista da companhia, atrás apenas do Bradesco e do Itaú. Foi só um pequeno engano, foi apenas um ligeiro mal-entendido. Em seguida, esse documento que ele fez, ele encaminhou uma cópia em PDF para a equipe de relações com os investidores da companhia, além de 3 conselheiros e o antigo presidente. Na mensagem, o Passos escreveu o seguinte, ó, no meio dessa confusão toda, uma notícia positiva, mas isso aqui foi um mal entendido, segundo ele. Um dos conselheiros responde, welcome Buffett, abraços e bom descanso. Mas qual a questão? Ele está recebendo a notícia deturpada. Não é culpa dele. De onde é que saiu isso? Quem é que fez a lista? Esse Passos. Já o ex-presidente Cardoso, ele disse o seguinte, ó, e foi informado sobre a participação da Berkshire por meio dessa mensagem, ou seja, já não é ele o culpado, já é o outro, e que não tinha por que desconfiar da informação. Como que seria inventado isso? Como que alguém podia inventar uma história dessas? Com o nome desses e de Cardoso e seu depoimento?
É, assim, eu não sou investigador, não sou policial, não sou da CVM. Mas realmente faz mais sentido o Passos levar a culpa, já que foi ele que fez o documento e saiu distribuindo. E agora tem que ouvir também os outros, né? Calma aí, vocês ficaram sabendo isso aqui através de quem? Foi daquela mensagem? Ou foi o presidente, que era o Cardoso, que falou para vocês? A CVM está acusando o Passos de perpetrar a irregularidade na manipulação de preço do mercado. Cara, se ele não foi, se ele não fez isso, eu não sei mais o que esse cara fez, não. E de Cardoso de veicular notícia falsa. Também não vou botar minha mão no fogo por esse Cardoso. Mas que, pelo que está exposto aqui, o Passos parece ser o principal culpado, parece, mas tem que investigar melhor, né? A CVM faz as acusações e a partir da história contada por mensagem de e-mail e zap zap trocada por Passos e outros funcionários do IRB e do áudio de uma teleconferência. Para a CVM, as alegações de Passos em seu depoimento só reforçam e comprovam a insistente tentativa de sustentar uma versão fantasiosa sobre os fatos, ao passo que manobrava para ocultar a verdade. A lista falsa de acionistas apareceu depois que a esquadra divulgou uma extensa carta em 2 de fevereiro, ou seja, um mês depois mais ou menos, na qual descreveu uma posição vendida no IRB e questionava os seus resultados, falava que os resultados eram fraudados. A partir dali, a credibilidade do IRB ficou sob os holofotes do mercado. E Passos saiu de uma apresentação internacional com a equipe de RI no dia 22 de fevereiro, semana de carnaval. No mesmo dia, Passos enviou para o RI da empresa e também para a área de comunicação e marketing um print da tela do computador com a falsa lista aberta. Então, se esse Passos não manobrou o mercado, eu não sei foi o que danado ele faz. Aí no dia 22, olha o que ele disse. Espalhar essa história de que a BER comprou 28 milhões de ações para 3 conselheiros. Aí vira verdade, ele escreve. Ele também disse que iria pegar e-mail antigo com a JIT e construir a história. Então enviou outra mensagem para a área de comunicação. Tem esse e-mail da gente agradecendo a eles por ter voltado para a base. É mais um elemento ao sugerir que isso também fosse passado aos escondidas para a imprensa. Então, cara, esse Passos aqui tá um pouquinho enrolado. Mas é aquela coisa, tá enrolado, mas ele tá respondendo ao quê? Essa é a questão. E o que eu chamo a atenção? Desde o início de 2020, a empresa, o IRB, passa por essa crise de falta de credibilidade. Antes, relacionadas a esses antigos gestores, o Cardoso e o Passos, que quando a bomba explodiu, quando o Buffett negou, eles foram obrigados a renunciar. O Itaú e o Bradesco foram lá e falaram: opa, vamos conversar aqui direitinho. Então aqui o IRB, meus amigos, tem que mostrar nos seus próximos resultados que realmente está melhorando e realmente está uma empresa sólida. Porque aqui, ó, está operando próximo de mínimas, das suas mínimas históricas. Por enquanto, é uma empresa muito perigosa ainda, mas que eu acredito sim que tem um excelente potencial. Só que aqui ela não está mostrando ainda ao que veio, certo? Mínima histórica do papel está aqui R$ 1,98 e ele não está conseguindo passar nem com reza brava dessa região aqui dos 2,30. Tocou lá de forma consistente pelo menos 2 vezes e houve uma forte rejeição dos vendedores. Então, diante dessa situação da empresa, o que pipoca aqui? Os aluguéis. Os aluguéis se mantêm aqui firme e forte na zona dos 200 milhões de papéis alugados. E se você é investidor do papel, vale a pena colocar para alugar, ó, porque paga mais de 20% ao ano com o aluguel das ações. E o preço médio de quem está vendido tá ali, ó, 2,25. Por isso dessa dificuldade toda do IRB de se manter acima dos 2,30. Mas lembre-se, atualmente a empresa é um investimento mais arriscado, mas no longo prazo ela pode trazer excelentes resultados. Mas tudo isso vai depender dos próximos resultados mensais e trimestrais da companhia.